Bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Hoje, mais uma porção a ser servida aqui por mim mesma, Marina Maprilé Corroian, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções. Estamos aí seguindo na sequência dessa primeira parte com o que Jesus fez. E hoje iniciando o capítulo 5, intitulado Os Magos. Nessa última semana de férias, passei por duas situações diferentes que provaram nitidamente o quanto me sinto realizada cumprindo a minha missão de compartilhar o Evangelho e o quanto me sinto frustrada quando deixo passar essas oportunidades. Até compartilhei o testemunho e o testemunho também com muita gente. E os personagens dessa semana, que já estavam na sequência, calharam perfeitamente com a aplicação dessa experiência que tive. É o quebra-cabeça de Deus se encaixando perfeitamente na sua maneira lúdica de nos ensinar. Embora a identificação com os magos seja parcialmente negativa, precisamos entender que algumas vezes aprendemos com os erros e nos corrigimos por meio dos maus exemplos. Já ministrei muito positivamente sobre as 6 atitudes exemplares dos magos, de acordo com o versículo 11 de Mateus 2, onde diz: E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas estas aplicações positivas não serão o foco hoje aqui, até porque elas não têm nada relacionado ao nosso tema compartilhar, nem mesmo as outras aplicações interessantes, como a simbologia dos presentes, por exemplo, mas pelo fato de ter passado aquela experiência negativa, eu consegui enxergar agora um outro lado, as motivações negativas de cada um dos envolvidos nessa história. Vamos ver juntos? O primeiro deles são os magos. Eles compartilharam a estrela e os presentes, mas não compartilharam Jesus. Provavelmente, esses magos eram astrólogos ou adeptos de alguma religião mística. Em outras versões, são também chamados de sábios, outros ainda dizem reis. Essas características podem representar um envolvimento com o sobrenatural, com o intelectual e com o social que acompanha também o cristianismo, mas que não promovem um envolvimento íntimo e profundo com Jesus. Eles seguiram a estrela, mas não seguiram a Jesus. Eles entregaram seus presentes, mas não se entregaram a si mesmos a Jesus. Eles viram apenas o menino Jesus, não conheceram a maturidade de Cristo. Os magos podem, sim, também representar o cristianismo sem fronteiras, mas podem também aparentar uma adoração passageira, distante e descompromissada. Eles partiram sem compartilharem por ali acerca de Jesus, ou pelo menos não há registro que assim fizeram. Às vezes também ajo assim, por razões místicas, racionais ou sociais, deixo de compartilhar a razão da minha fé e passo de um lugar para o outro sem compartilhar meu ouro, que é o rei, meu incenso, que é o sumo sacerdote, e minha mirra, que é meu salvador. Não compartilho com os outros que eles também podem entrar pela porta, ver e se prostrar diante de Jesus, se abrir para esta nova vida e entregarem suas vidas nas mãos de Deus. O segundo personagem aqui seria Herodes. Herodes parecia querer compartilhar de Jesus, mas por motivações contrárias. Herodes ouviu falar de Jesus, talvez pelos próprios magos, quando procuraram no seu palácio o rei dos judeus, e isso o perturbou. Tem pessoas que procuram Jesus em lugares errados. Tem outras que nem procuram por Jesus.
E tem ainda aquelas, como Herodes, que procuram Jesus não para receber vida, mas para matar aquele que lhes parece um concorrente ao trono e uma ameaça ao próprio ego controlador e dominador. São os curiosos, os falsos adoradores, que procuram por Jesus, mas não são os verdadeiros adoradores que Deus procura. São hipócritas, mentirosos e covardes, como denuncia sua fala. Herodes disse assim em Mateus 2,8: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Só que depois compare com o verso 16, onde ele manda matá-lo. Herodes recebeu só a informação teórica que os escribas e sacerdotes compartilharam por escrito pelas revelações divinas dadas aos profetas, mas ficou sem a confirmação prática dos magos que, divinamente avisados por sonhos, não compartilharam com ele a revelação real do divino. Isso está em Mateus 12:12. 2:12. Em terceiro lugar, nós temos aqui os escribas e sacerdotes. Eles compartilharam a letra sobre Jesus, mas não a palavra que é Jesus. Eles foram reconhecidos como fontes fidedignas de informações sobre onde haveria de nascer o Cristo. E, de fato, eles tinham o registro completo na ponta da língua. Herodes perguntou e eles responderam que isso estava escrito. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Mas eles não reconheceram a fidelidade e a dignidade desta profecia, porque nem sequer foram procurar a fonte dessa palavra que se encarnou. Para eles, a letra não tinha saído do papel, como também não criam que o Verbo tinha descido do céu, que estava vivo e presente no lugar e para o propósito que eles bem sabiam. De que adianta saber que virá o líder se não procuramos segui-lo? De que vale ter o pastor se não somos conduzidos por ele? De que adianta falar sobre ele se não compartilhamos dele? Os magos desapareceram. Herodes morreu, mas escribas, sacerdotes, mestres da lei e fariseus perseguiram Jesus do nascimento até a morte, e ainda assim foram os que menos conseguiam entender o que Jesus compartilhava. Por isso, não tinham nada para compartilhar dele. São exemplos negativos, sim, mas que neles possamos enxergar nossos desapercebidos erros em compartilhar toda a teoria que sabemos sobre Jesus, sem compartilhar Jesus na experiência própria, com motivações duvidosas e passageiras que de nada valem. Não compartilhar é errado, mas compartilhar errado também é. Meu desejo e oração é que não nos identifiquemos com a superficialidade dos magos, nem com a falsidade de Herodes, e muito menos com a artificialidade dos escribas e sacerdotes. Mas no próximo capítulo, eu creio que nós vamos encontrar exemplos positivos para seguir. Por ora, vamos nos corrigir através também vem dos erros na vida desses personagens que acabamos de ver. Eu espero você amanhã no capítulo 6 da nossa Dieta do Cordeiro. Até lá!